Muito boa noite, gente. Feliz ano novo. Voltamos toda quarta-feira às 21 horas. Desejo a todos que tenham um ótimo ano. Hoje a gente vai arrebentar, que o nosso convidado é super especial, uma pessoa super diferenciada que faz muita diferença no mundo mesmo. É isso, seu Danilo Berni? É isso. Demos o play aqui em 2025 e, meu, com muito orgulho de estar fazendo esses programas todos, Dando né? continuidade ao nosso Nosso projeto. projeto 2025 vai ser incrível, cheio de novos convidados e novos temas. Vai ser muito bacana. E estamos Exatamente. aqui, ó, com a nossa canequinha, tomando Não nossa esqueçam de se aguinha. inscrever no É canal. isso. Nos ajude a ser mais saudáveis, como diz o Danilo, É meu isso. amigo. Eu tô precisando bastante, tô me esforçando. Então, 2025 vai ser o ano para isso. E vamos seguir em frente, não é isso? Vamos falar da Vamos falar da nossa nossa. querida Limatur, que inicia mais um ano aí com a gente. Então, a Limatur, uma empresa séria, para que vocês confiem a família de vocês numa viagem de lazer. Se você é um empresário, se você é um médico que precisa fazer uma viagem de negócio, participar de um evento, de um congresso, Que tem algum conte. curso aí em mente para fazer durante o ano, né? Congresso. Exatamente, já Quiser se já se programa. programar, entre em contato com eles. Eles têm um calendário de cursos também, É né? isso aí. Um pouquinho mais para frente a gente vai falar da Limatur com mais ênfase, mas não se esqueça, assim, entra no site da Limatur, limatur.com. Eles têm um calendário de eventos, os eventos de 2025 estão todos lá. Então, se você é da área médica, já se programa para pegar o melhor preço, a melhor condição aí. Tá bom? Vamos começar? Vamos começar. Vou fazer as honras ao nosso convidado super especial, que eu tenho um carinho muito especial, porque ele já cuidou de mim, já cuidou da família, de amigos. Ele é da Zona, ele é um patrimônio da Zona Norte, eu diria. Ele é Renato Vicente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa Feliz ano noite. novo Feliz para ano todo novo. mundo. Que seja um ano próspero e Que abençoado, seja um né? ano muito abençoado por Deus. Que Deus abençoe a todas as pessoas. Um pouco nervoso, confesso, mas feliz por estar aqui com a Bianca, uma pessoa sensacional. O Danilo, puta, maravilhoso também, enfim. E aí eu E, volto, eu vou reforçar. Eu vim no caminho te falando que quando a gente teve essa ideia desse projeto, de verdade, era para que a gente desse voz e espaço às pessoas realmente que fazem a diferença no mundo. E é assim que eu te enxergo, que legal. porque é aquilo que a gente falou, a gente vai entrar no assunto que é a acupuntura, mas o que te levou a buscar por essa profissão, você vai contar um pouquinho? Sim, com Não certeza. foi o retorno financeiro, Não. foi o intuito de poder ajudar o próximo e Ajudar o cuidar maior do número de próximo. pessoas possíveis. Exato, Esse é o lema, né? exato. É. E de uma forma muito especial, e vocês vão entender o que eu tô falando. É isso. E não podemos iniciar esse episódio sem antes fazer um agradecimento especial aqui ao nosso amigo Paulo Peu, que foi Verdade. quem nos apresentou o Renato. O Renato também Verdade. cuidou de mim, cuidou da esposa, enfim. Verdade. Então ele nos apresentou Verdade, e aí foi Peu. uma cadeia de pessoas aí sendo E o Peu apresentadas e tal. atravessava a cidade para passar Atravessou com a você. cidade para vir e me indicou outras pessoas também muito, muito bacanas, enfim. E é um cara, tanto que o seu número e o do Danilo tá Bianca P. Surf. É mesmo? E Danilo P. Surf. Eu tô por Indicação conta do do Peu. Mas Peu, ainda adorei. desconfio Eu dessa história adorei dele o surfar, surf. viu? Eu acho que ele faz mais pose com a Ah, prancha na mão sim, é só pra do que tirar cair na foto. água. Ou ele entra lá e fica aqui, ó, sentadinho na prancha, Sentadinho na meditando, prancha, né? Porque tem uma exatamente. galera que fica ali meditando, passa a arrebentação e fica ali, ó, só Fica ali, curtindo. só de boa, tal. É isso. Mas Vamos. é para você ver como a gente não esquece das pessoas. Sem dúvida. Eu salvei Bianca P. Surf e Danilo P. Surf, justamente por conta do Por Peu, conta que dele. Da me indicação. indicou a vocês. assim. Que legal, É. que Uma legal. pessoa muito especial também. Ele É isso é aí. muito. Vamos começar? Bora. Vamos colocar a nossa trajetória, por favor, aí. Na vinheta, Nosso Vini. querido produtor. Bom, eu vou
continuar te chamando de Rê, porque Por é favor. assim que eu te trato, enfim. Ah, claro. Você sabe a admiração que eu tenho pelo seu trabalho e pela sua pessoa, Ah, muito obrigado. principalmente por todos os desafios que você teve que enfrentar para conseguir chegar onde você chegou. E eu queria que você dividisse um pouquinho da sua história com a gente. Ah, claro que sim. Mais uma vez agradecer por poder estar aqui, poder dividir um pouco dessa experiência que é muito interessante, muito desafiadora, matar realmente um leão por dia, né? Porque hoje em dia é muito complicado a gente trabalhar enxergando. E sem enxergar é um pouco mais complicado, Um tá? pouco isso é ótimo, né? Então, para não dizer, Um pouco foi ótimo. para não dizer, né, que então realmente a gente mata um leão por dia, mas a gente faz as coisas com muito amor. Então você tem que gostar muito do que faz. E quando a gente gosta do que faz, a gente se diverte, a gente não trabalha, Você né? sabe, Então, Renato, que você me comentou uma coisa numa das sessões que a gente fez de acupuntura, que você me falou uma vez o seguinte: se você puder, obviamente, se sentir à vontade de contar a sua claro, história com relação à deficiência, sim, do que sim, sem aconteceu, problema. mas você me falou uma vez que depois que isso te acometeu, né, você enxergou mais do que você enxergava antigamente. Muito E mais. isso foi uma coisa que me deixou Te marcou. marcado. Então, se você puder contar essa sua trajetória e depois, claro, como é que você escolheu esta profissão Sim, de tocar as pessoas e melhorar as pessoas, sim. ou os seus estudos, e enfim. Se você puder ir por esse caminho, Ah, claro, é assim. conta o que aconteceu primeiro, por favor. Então, eu tive um problema de glaucoma, tá? Que é uma doença assintomática, adquirida, não tem nenhum fator genético. E quando eu descobri, eu era contabilista, trabalhava na contabilidade lá da minha irmã, do meu cunhado, Você enfim. tinha quantos anos, Rê? 20 anos. Não, 21 anos quando eu descobri, Tá. tá? E, e aí eu, os olhos avermelharam, mas como tinha um surto de conjuntivite, e o pessoal do escritório, todo mundo pegou, eu falei, Uhum. bom, sou mais um premiado, né? E quando eu estava fazendo um relatório que não estava conseguindo enxergar, estava tudo embaçado, aí eu fui procurar uma ajuda médica, porque o homem, ele é diferente da mulher. Ah, O homem Sem dúvida. muito. precisa. Tem medo. Não, Homem medo. tem E medo não de tá nem procurar, como aí. disse Acha o que. doutor Ronaldo Maio que esteve aqui, né? Ah, não, o homem acha que toma um copo d'água com açúcar e resolve. É isso Entendeu? mesmo. Sim. E a gente vai. A gente só procura o médico quando a coisa tá feia. Quando o negócio tá feio. É. E foi o meu caso, tá? Eu nunca fui de fazer prevenção, né? Mas e quando eu fui e realmente já o negócio já estava muito avançado e não tinha muito o que se fazer e enfim, perdi 100% do olho esquerdo e eu tinha 30% do olho direito. E fui tentar salvar esses 30%. Eu fiz uma cirurgia sem anestesia, porque eu tinha que ajudar um médico a colocar uma válvula atrás do globo ocular, e enfim, foi uma coisa. Uau. Como estava muito inflamado, a anestesia não pegou, e mesmo assim, ele perguntou para mim se eu queria prosseguir com a cirurgia. Eu falei, não, vamos embora. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, vamos, bora, já tô aqui, vamos. Enfim. E fizemos a cirurgia, foi uma coisa. Não consigo imaginar. É melhor não. É. Mas eu Porque sinceramente. assim, ó, entra um, uns cílios entra É um dentro. cisco. Um Um cisco. O quanto cisco, incomoda, o quanto. Eu não consigo imaginar uma cirurgia. uma cirurgia, É. colocando o globo ocular, eu senti ele cortando, mas se você me perguntar se eu me lembro da dor, não me lembro. Certo. Absolutamente Porque a nada. mente bloqueia, será? Não, olha, Bia, não sei. Eu acho que é a mão de Deus. Não sei te dizer, não sei te explicar. Eu sei que o que ele me deu, que ele falou, ó, seguinte,
eu vou te dar, eu vou falar para você que você não pode mexer nada, porque eu tô com bisturi. Se eu cortar algo Sim. que 1 milímetro pro um lado faz milímetro, diferença. vai fazer diferença. É. Aí eu pedi para ele me dar alguma coisa para eu segurar na mão. Se doesse, eu Você ia apertasse. apertar. Ele foi, pediu para a enfermeira, foi lá na sala de fisioterapia e trouxe o negócio cheio de molas para eu apertar. Eu falei, tá ótimo. E com aquilo foi feita a cirurgia, 5 horas de cirurgia, enfim, terminei. Quando eu levantei, eu estava todo suado e aquele negócio de mola estava tudo estourado com mola pelo chão. Mas eu não senti dor. Não me lembro de ter sentido dor ou qualquer coisa assim. Mas realmente a gente precisa conseguir salvar os 30% da visão Com essa cirurgia. com essa cirurgia. É. Mas depois de 6 meses, eu peguei uma conjuntivite que eu não tinha pego antes, eu peguei e perdi os 30%. Caramba. Foi. E hoje eu tenho 100%, não enxergo 100%. E aí imagino que você então parou de ser um profissional de escritório, Contabilidade, de sim. contabilidade, Sim. e aí você se interessa em fazer outra atividade. E aí me conta dessa mudança. Então, na verdade, essa fase foi meio difícil porque eu não sabia o que eu ia poder fazer. A gente fica meio Você foi perdido. pego de sim. surpresa. Você foi acometido por uma deficiência Exatamente, grave. Desde que você soube até o final que você perdeu 100%, quanto tempo, Renato? 2 anos. 2 anos. 2 anos, tá? E nessa fase dos 2 anos eu acabei me separando da mãe do meu filho, meu primeiro casamento, enfim, Certo. foi uma fase Turbulenta. muito turbulenta na minha vida, porque eu pensei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Como que vai ser minha vida? Uhum. Porque Quanto tempo você demorou para aceitar? olha, Bia, é Porque difícil, você deve ter viu? passado pela negação muito Sim, tempo. eu tinha vergonha de andar de bengala, Muito jovem, porque a né? bengala, ela é a identidade do cego. É verdade. E eu não queria admitir que era cego. É verdade. Eu tinha vergonha, sabe? Tinha vergonha. Apesar das pessoas, dos meus amigos, sabe, saberem, Uhum. eu tinha vergonha. Então, assim, foi um tempo, viu? Aí eu fui para a Fundação Dorina Novil, a quem eu agradeço todos os profissionais que trabalharam comigo lá, enfim, fiz uma reabilitação, uma instituição voltada para cegos ou pessoas com deficiência visual ou subnormal, enfim. E eles me ajudaram muito, tá? Nessa fase Nessa de fase de reabilitação. reabilitação, de aceitação. Uhum. E dentro da instituição, eu fui vendo coisas assim. Eu vi uma pessoa que tinha visão subnormal, quase perdendo a visão total. E um dia, saindo com essa pessoa, pela instituição, eu andava de bengala. Mas quando eu chegava perto de casa, eu escondia a bengala. Uhum. Olha que coisa louca. Porque Porque ali eu não estavam os seus queria. vizinhos, seus Exatamente. conhecidos, Os né? meus conhecidos não queria. Por mais que eles soubessem, eu tinha essa negação. Uhum. E uma vez eu saindo com essa pessoa, ela deu uma trombada porque ele não saía de bengala nem na instituição. E ele deu uma pancada no E poste se machucou. e se machucou. Aí eu fiquei pensando, falei, Até onde, né? Até onde gente, eu tenho que sustentar isso? não, exatamente E isso me me deu colocar em força. risco, Eu falei, né? não, eu preciso assumir que eu tenho uma deficiência. Uhum. E quando eu assumi a bengala, que eu coloco assim, né, as coisas facilitaram para mim. Porque quando a pessoa olha você com uma bengala, ela fala assim, esse tem um problema, tem uma deficiência, então eu vou poder ajudar. Uhum. Então foi muito mais fácil para mim, porque as pessoas achavam que eu era meio drogado. Porque eu não andava numa linha reta e Eu eu andava de imagino. cabeça baixa, enfim, tinha dificuldade para.
Então as pessoas pensavam que eu era o drogado. Sim. E E se nem, e afastavam. nem oferecia Não ofereciam ajuda. ajuda de maneira nenhuma. Uhum. Então, quando eu assumi a bengala, que a pessoa, além de eu andar numa postura muito melhor, as pessoas viam e já ofereciam ajuda, assim, foi maravilhoso. Tá? É que eu não trouxe a bengala hoje, porque Ah, quando eu ando com pessoas que eu confio, eu não uso a bengala. Olha que Ah, interessante. então você confia em mim, Muito. adorei. O Danilo deu uma risada assim. que legal. Esse cara é Que doido? legal. Né? Mas é verdade. Quando eu tô com pessoas que eu confio muito, eu não ando de bengala. É Mas a sua interessante. percepção de senso de localização é assustadora. Na verdade, isso veio com. Eu fico pensando às vezes, falo, gente, como que eu consigo essas coisas? Eu não tenho muita ideia assim de como eu consigo, mas eu tenho um senso de localização muito bom. É muito Por exemplo, se eu tiver impressionante. que ir daqui para minha casa, eu consigo ir direcionando a pessoa sem Não, você muito. veio fazendo gestos com a mão no carro que eu fiquei pensando, É. será que ele sabe onde ele tá? É, Juro como que eu você fiquei tava, pensando isso aqui. como você Não, tava você no fazia assim, ó, telefone. tipo, É, faz a curva direita. Eu falei, gente, isso. como que ele sabe que eu tô no lugar que eu tô no momento de fazer a curva direita, sabe Exatamente. assim? Então, Engraçado. eu tenho esse senso de localização. Eu costumo dizer que a deficiência visual, ela não é o fim, né? No meu caso, foi o começo da minha vida mesmo, porque Que eu coisa sou uma interessante. pessoa muito melhor. Se fosse para eu voltar a enxergar e ser quem eu era antes, eu não quero, não gostaria, Que coisa interessante. né? Então, eu sou uma pessoa muito melhor, aprendi muito, enxergo de uma maneira diferente e que as pessoas ficam espantadas. É Como a verdade. Bianca estava falando agora, Aham. do senso de localização, Sim. enfim, eu A história sei. do chuveiro que eu não Ah, esqueço. sim, não muda muitas coisas. A gente é que se limita. A gente tem esse problema de se limitar, né? É claro que eu não vou sair dirigindo um carro pela rua, Uhum. né? Tem coisas que põem a vida em risco, a vida dos outros em risco, a gente não faz. Mas tem coisas que a gente consegue fazer sim, sem problema nenhum. Tá certo. Não faz. E a escolha, Renato? Aí, Pela nova profissão? então, quando eu cheguei na Fundação Dorina, eu conheci dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoa que já era aposentado por conta da deficiência e que vivia daquela aposentadoria e tá tudo certo, não Uhum. tem problema nenhum. Mas eu pensava, eu tenho um filho em casa, eu tenho um filho pequeno que ele precisa de mim e eu não Eu tô numa posso. fase jovem, eu sou Sou jovem, preciso jovem, produzir. exatamente, Bia, exatamente isso. Eu falei, eu preciso ser um exemplo para o meu filho. E o meu filho foi o meu porto seguro, Sua foi, força. foi a minha força. E eu falei, não, eu preciso ser um exemplo para ele. E eu conheci um outro grupo de pessoas Uhum. que estudavam, apesar da deficiência, estudavam, trabalhavam e produziam. E eu falei, e eu me aproximei dessas pessoas. Certo? Eu falei, se eles conseguem, eu também consigo. Então, um deles estava estudando para direito na PUC e ele falou: Não, vamos lá, você consegue, você é um cara inteligente, você é um cara descolado, vamos lá. Eu falei: Poxa, advogado? É, fiz um ano de direito. É, eu não conhecia É verdade, essa eu fiz um trajetória. ano de direito. Mas naquela época eu não tinha o braille, eu não sabia ler em braille. Hum. E não tinha a E o digital tecnologia de que hoje, né? tem hoje, não existia naquela época. E estudar direito Estudar direito é é leitura o tempo leitura. inteiro. Então eu tive dificuldade, tranquei com um ano. Falei, caramba, o que que eu vou fazer? Entre uma coisa e outra, fui fazer dança, fui fazer. Aí eu conheci na dança um cara que fazia massoterapia. E ele me chamou para ir
assisti uma aula dele. E lá eu falei, puta, eu acho que é isso que eu quero fazer. Acho legal, né? Eu preciso das mãos. É um Eu trabalho não preciso dos manual que eu olhos. consigo fazer. Exatamente, eu não preciso dos olhos, eu preciso das mãos. E aí eu comecei a fazer massoterapia e gostei muito. E aí eu comecei a atender. E num dos atendimentos eu conheci uma pessoa que era médica veterinária e que fazia acupuntura, só que fazia em cachorros, cães e gatos e cavalo. E eu comecei a atender com essa pessoa, comecei a andar com essa pessoa, e aí eu via que a acupuntura, porque eu era meio cético com a acupuntura, Certo. até pelo medo de agulha, e porque o que uma agulha pode fazer de diferente? Eu não entendia, né? Como que a agulha poderia. Nós vamos entrar nesse Exatamente. escala aí, né? Como que uma agulha pode resolver um problema? E eu via que os cachorros, assim, prostrados, fazia a sessão de acupuntura, eles ficavam muito melhores. E com um tratamento de poucas semanas, eles já estavam normal. Um cachorro que ia para eutanásia. Você Eu falou, falei, não. não, tem um negócio, que negócio é esse? E fui estudar acupuntura. Quem me incentivou muito foi a Alessandra, o nome dela é Alessandra Silvério, uma médica veterinária fantástica, uma das melhores que eu conheço, enfim, e que eu fui estudar acupuntura e eu falei, bom, vamos levar isso para o lado humano, para o lado das pessoas, vamos incluir isso nos meus atendimentos. E você foi estudar onde nessa época, Renato? Eu estudei na Unicid, eu fiz físio e não terminei, né? Físio lá na Unicid, e junto fui fazendo acupuntura na ANBAT, a Associação Nipo-Brasileira de Terapias. Não, Associação de Acupuntura. Não. Associação Nipo-Brasileira de Acupuntura e Terapias Holísticas, ANBAT. Aqui em São Paulo. Isso, Associação Nipo-Brasileira de Acupuntura e Terapias Holísticas. E aí, Eu nessa fase, você já saía sozinho de casa e ia para a escola. ia. Eu já tinha orientação e mobilidade, já me locomovia bem, enfim, né? Isso por conta da Fundação Dorina. E nessa eu ia para Ambate, enfim, aprender acupuntura. Só que eu fui aprender acupuntura na física quântica, o que é muito mais de uma acupuntura normal. É uma acupuntura mais complexa, mas como a acupuntura já é complexa. Uhum. E eu não entendia aquelas fórmulas que ele colocava na lousa e depois me explicava, né? E as pessoas falavam assim para mim, Renato, não perde seu tempo aqui não, cara. É porque mesmo? é difícil. Sim. É Te difícil pra desincentivavam. gente que enxerga. É difícil pra gente que enxerga. Que dirá pra você que não enxerga. Olha, estavam querendo eliminar um concorrente de cara, hein? Exatamente. Mas eu até entendi, assim, como... Porque é difícil, realmente, né? Mas as pessoas tendem a Tendem despejar no outro que tá dentro delas, né? Exatamente. Sim, eu sei que tá difícil para mim e nem eu acredito que eu vá conseguir. Como que ele que tem uma deficiência pode conseguir? Uhum. Tem muita gente infeliz, né? O medo de um deficiente conseguir mais do que ela. Também. Como que ela vai se sentir? Também. É isso. Mas como eu nunca sou de ouvir as pessoas, Você se manteve firme. eu fui fazendo. Falei, bom, E me fala uma coisa, nessa fase, você chegou a aprender a fazer leitura de braille, em braille? aprendi. Porque eu me sentia um analfabeto. Uhum. Eu me sentia, eu falei, não, eu preciso... Hoje eu uso pouco braille. A tecnologia vem substituindo isso. Vem substituindo, tal. Então, hoje, para eu ler, eu tenho mais dificuldade, porque o braille, você precisa ter uma constância, né? Uhum. Sim. Enfim, e aí Você conseguiu concluir o curso? Isso, não, aí chegou uma fase do curso que eu
não entendia. Eu criei um bloqueio de tantas pessoas. Toda semana as pessoas me falavam: cara, você tá doido, a gente... Como que você vai conseguir fazer um negócio desse? A gente não consegue, cara. E na Ambate a gente tinha... Era um boneco que era agulhado, ele explicava na aula de inserção de agulhas, né? Como quem agulhava. Eu falei, não vai. Aí não vai dar. Eu vou ter que ser o boneco para eu poder entender. Você entendeu? Que legal. Eu fui conversar com o meu mestre, eu falei, ó, Deixa o pessoal me agulhar. preciso, sim, Aprender de uma forma diferente. preciso conversar com o senhor. Ele falou, tá bom, senta aí. Eu falei, e essa parte é bem interessante. É o que mudou a minha vida. Essa parte da história. Porque eu fui conversar com quem entendia. Eu fui conversar com quem sabia se eu tinha potencial ou não. Porque eu sei que dentro de mim... Sem o viés da negatividade da concorrência e ouvir um profissional que era experiente. Entendeu? Que ele conseguiria enxergar. Ele era japonês, era porque falecido, mas um cara maravilhoso, um mestre maravilhoso, que, assim, com toda a calma do mundo, ele falou assim, Renato, senta aí. Ele falou, eu sei o que você vai me falar. Ai, mestre, tá difícil, eu não consigo, porque eu não enxergo e eu não entendo. Eu falei, é isso mesmo. Basicamente é isso. Aí ele deu risada. Ele falou assim, ó, você sabe quantas pessoas tem na sua turma? Eu falei, não. Ele falou, tem 23 pessoas com você. Sabe quantas pessoas vão terminar esse curso? Eu falei, não. No máximo 8 ou 9. E foram 8 pessoas que terminaram comigo. Olha a experiência do homem. Você entendeu? Ele já tinha enxergado. Exatamente. Ele falou, olha, e se tem uma pessoa que tem condição de aprender a acupuntura na física quântica, que é você. Porque você tem uma vantagem que eles têm uma vantagem que você não tem. Só que você tem outras muitas vantagens que eles não vão ter. Aí eu fiquei assim, falei, mas qual? Bom, eles enxergam, mas não vê. Você não enxerga, mas você vê. Eu falei, que contradição, né? Eu falei, como assim? Aquelas frases que alugam um flat na nossa cabeça e te deixa pensando nela. Exatamente. Aí ele falou, Renato, é assim. Você tem vantagem que nem eu tenho. Porque você tem um tato muito apurado. Coisa que eles não vão ter. Não adianta. E para acupuntura isso é essencial. Eles têm... você tem um centro de concentração muito grande. Coisa que a gente pode ir lá pro... fazer yoga, pode fazer qualquer... Não vai conseguir chegar nesse nível que você já tem. De concentração? De concentração, que é extremamente importante. Olfato, paladar muito apurado, isso é importante. Então, assim, tudo isso somado vai formar você um profissional excelente. E aí mudou o start. Virou a chavinha. Dali eu comecei a entender um pouco mais a acupuntura. Foi onde eu pedi para ele para que eu fosse agulhado, para que eu aprendesse os pontos de acupuntura. Eu fui agulhado em todo lugar que você imaginar. Todo lugar que você pensar. E olha que japonês tem a mão pesada para agulhamento. Eu sofri. E um medo terrível de agulha. Olha aquele japonês. E um medo terrível de agulha que eu tinha. Bom, enfim. Porque eu imagino a dificuldade
Porque quando você começou a estudar isso, você já estava com a deficiência, então até o estudo da anatomia para você era diferente. Diferente. É. Diferente. Eu tinha que tocar. Uhum. Eu tinha que, para entender, eu tinha que sentir a textura Uhum. de um fígado bom e um fígado ruim. Um fígado com e sem esteatose. Um rim, como que era, qual é o formato. De tudo. Eu tinha que tocar. Mas nós vamos falar sobre isso, porque eu quero entender esses pontos mágicos que falam com fígado, com rim, com outras Não, mas várias espera, antes da coisas. gente entender isso aqui, eu quero que você conte a história da China. Você foi para a China sem Sim. falar mandarim, sozinho, com deficiente visual Eu para sou- estudar. Eu sou um cego muito doido, né? Às vezes eu fico pensando, eu falo, eu sou maluco, né? Eu não tenho muito juízo. Até porque existem vários tipos de linhagens de acupuntura, não é isso, Sim, Renato? sim, sim. Então, assim, você escolheu uma, você foi para a China para se formar lá, é isso? Na verdade, A assim, formação foi fazer aqui, um né? Se curso, especializar. isso, um curso de especialização, né? Que eu penso assim, se eu vou fazer alguma coisa, eu quero. É claro que a gente nunca vai ser o melhor, mas eu quero fazer o melhor. Vou beber na fonte. Exatamente, né? E aí pintou uma oportunidade para ir para a China com um grupo de pessoas. Falei, vou. Juntei uma grana aí. Falei, não, vou sim. Não vou ficar me apegando a medos ou coisas que podem ou não acontecer. Né? Sim. Não vou ficar pensando no que pode acontecer. Eu vou e pronto. Né? Porque se a gente ficar pensando no que pode acontecer, não sai de casa. Claro. Porque a gente está sujeito Ah, mas a a... dose de coragem para isso foi muito, Atravessar o muito mundo. essa. Num lugar que você. Não, e Imagina. numa língua que assim não tem nem Nossa, totalmente familiaridade, estranha, né? né? Enfim. Mas lá era o berço. Se é uma coisa que eu podia aprender bem, era ali. Meu mestre falou, ali é o berço. Ali é o lugar. E realmente, E você foi. fui. Se jogou. Encarar, vamos embora. Né? E graças a Deus, E lá assim... foi algum curso de especialização dentro da sua formação aqui? Sim, na verdade, o primeiro curso que eu fiz foi aparelhos reprodutor masculino e feminino. É. Eu queria entender melhor como que funcionava e o que a acupuntura podia fazer. Então, no caso da fertilização, endometriose, ovário policísticos, e vários problemas femininos, TPM, como que funciona, né, cólicas menstruais, enfim, o que a Aliás, eu acupuntura acho que pode o V é ajudar. responsável por eu manter meu réu primário até hoje, na minha TPM. Sim, Foi porque ele já me ajudou sim, muito te ajudei nisso. nisso, sim, te ajudei sim. Verdade. Eu fiz esse tratamento em ti também. E no masculino também, né? Fertilização, testosterona, enfim. E eu vou começar com uma pergunta um pouco mais técnica, mas assim, isso é uma curiosidade que eu acho que é de muita gente. A acupuntura, ela consegue cuidar de todas as coisas? Ela consegue cuidar de todas as patologias? Ou pelo menos Tanto- auxiliar em tudo? Tanto a parte metabólica, psicológica, física, ortopédica, Porque, tudo. Renatão, absolutamente o que você tudo. falou? Você, assim, do nada você começou a falar de um monte de patologias, Sim, de um monte de doenças. sim. Ajuda em tudo? Tudo. Absolutamente. Bom, você vê os chineses. Se você estudar um pouco a vida dos chineses, você vai encontrar. É muito comum na China senhores de 110, 115 anos saudáveis. Saudáveis que eu digo em todos os sentidos. Físico e mental, psicológico, enfim, de tudo fisiologicamente. E da onde que vem isso? O chinês, ele se trata com a acupuntura desde que ele nasce. Desde que ele nasce. A medicina chinesa é mais antiga do que a A medicina. medicina chinesa, ela só tem 4.000 anos. Uau. A Entendeu? acupuntura é milenar, né? É milenar.
há 4.000 anos tem agulhas que é de pedra. Olha só como de madeira, enfim. Então, de várias maneiras, eles faziam uma acupuntura naquela época, enfim. Isso foi se desenvolvendo e chegou no que é hoje, enfim, né? Disseminou, né? A Disseminou. Então, técnica o mundialmente. chinês, ele tem pouco problema de saúde. Tem, como Uhum. é um país de 1 bilhão de habitantes, um pouco mais de 1,4 bilhão de habitantes, e não chega nesse número se não tiver pessoas saudáveis, né? Então, a China, a Índia e toda aquela redondeza, eles se tratam e se cuidam desde o começo. E é impressionante por conta do ritmo de trabalho deles, que é Um intenso, né? ritmo intenso, sabe? Assim, Muita gente vivendo no mesmo lugar, são exatamente. muitas metrópoles, né? Qualidade de vida talvez não seja das melhores, né? Não, muito Mas pelo a contrário. poluição sempre foi Você muito não vai encontrar na impactante. China um lugar muito limpo. Uhum. A China é um país maravilhoso. São pessoas maravilhosas. Eu não posso falar absolutamente nada diferente. Mas para nossa cultura é muito diferente. Por exemplo, o cheiro. A China me lembra cheiro de óleo de amendoim. Olha que coisa interessante. E a limpeza não é uma coisa que eles se preocupam muito, não. A higiene, não, Culturalmente. culturalmente. Tá? Então, é uma coisa que a gente fica meio ressabiado, assim, né? E o ocidental, ele passa meio mal, assim, que não tiver muito acostumado, ele passa mal lá. No começo é A cultura é muito complicado. Sim, é diferente. muito É diferente. muito É, diferente. choca, né? Choca, É uma exatamente. cultura que choca. Mas é uma cultura muito rica. Sem dúvida. Muito rica. Eu aprendi muito, sabe? É uma coisa assim que. O povo brasileiro é um povo muito solidário, né? Sim. Pelo que eu percebo na rua. Eles também são? Eles te acolheram bem no sentido da sua deficiência? Como foi essa experiência lá? Então, é assim. Culturalmente, não. É diferente. Apesar de, por exemplo, o deficiente visual chinês, eles atendem, por exemplo, nas calçadas. Lá, tá? Eu era um turista, eu era uma pessoa diferente, então eles não se aproximam muito para poder te ajudar, mesmo porque eu sempre saía com um brasileiro, com uma pessoa que estava, né, no curso, tal, então eu não tive tanta dificuldade. Entendi. É uma pessoa que enxergava, enfim. Mas eu percebi que os deficientes visuais chineses, eles também eram bem assistidos por eles lá, né? Então, as pessoas ajudavam sim eles posicionavam eles nas calçadas para poder fazer o atendimento. Atendimento incrível, fiz uma reflexologia Na rua. na rua, perto do hotel onde eu estava. E assim, é fantástico, você aprende demais. Então, eu aprendi muito ali, a pegar os Legal. pontos, a como localizar, porque eram, eram uma deficiente visual chinesa, e é claro, ela não falava nem inglês, nem espanhol, Só o mandarim. só o mandarim. Mas tá fácil. Tá Ah, bem tá fácil para fácil, resolver mas- aqui. Para eu explicar para ela o que que eu quero. Ela Qual não que é o me meu via. problema. Eu não a via, ela também não me via, não podia fazer mímica ou gesto, mas Não enfim, ia rolar. né? Não ia Essa comunicação. essa comunicação, mas quando ela pegava os pontos que doía, ela sentia no meu pé que estava doendo, enfim, né? E eu aprendi a fazer isso aqui. Eu aprendi essa percepção, aprendi, às vezes, só de tocar na mão da pessoa, eu consigo saber se a pessoa tem um problema na coluna, se a pessoa está bem,
sabe? Isso já é um dom de Deus, o que eu não Eu tenho também acho que explicação. ultrapassa o... E essa é uma das perguntas. Aliás, tem um monte aqui para Tem fazer. um É. monte. Mas, assim, uma das perguntas que eu queria te fazer, Renato, É. quando você recebe um paciente, muitas vezes ele te procura por um problema específico. Ah, Sim. tô com dor no pé, tô com dor na coluna, tô com dor. Enfim, Certo. tô com dor. E muitas das vezes, você apalpando a pessoa ali, você fazendo uma anamnese, você identifica algumas outras coisas. E como é que é esse seu atendimento, seu Sim. primeiro atendimento? Você Como que é recebeu uma essa pessoa. anamnese? Eu Como re- que você faz essa... Eu recebo a pessoa e no aperto de mão, no cumprimento, olha que coisa interessante. Boa pergunta, viu? Porque ninguém pergunta isso, né? Mas Eu sou prova viva. no primeiro, logo no primeiro contato, às vezes ao telefone, pela voz, eu já identifico que essa pessoa não está bem. Uhum. Às vezes não é, eu tô com uma dor no pé. O problema do pé não é o principal dela. O problema do pé é uma consequência do que ela vem carregando. Tá. Tá? Às vezes algum tempo, às vezes alguns anos, né? E é muito comum, por exemplo, eu receber a pessoa. Então, vou contar o caso de uma pessoa que eu recebi e que estava com um problema da dor que anda. E o problema da dor que anda normalmente é um problema emocional. Você caracteriza a fibromialgia como problema da dor que anda ou não? Emocional também. Traumas. Fibromialgia vem de traumas. Traumas, por exemplo, eu vou contar uma história de fibromialgia, tá? Tá. De uma pessoa chegou, falou, ó, às vezes eu sinto um problema na escápula, tá? Uma região das costas, que a gente chama de asinha, tá? Então, é muita dor, o médico me diagnosticou com fibromialgia, mas às vezes está na perna, às vezes está no... Então, cada vez ela estava numa região. Uhum. E só de conversar ao telefone, que foi quando é o primeiro contato, quando a pessoa quer marcar a consulta e tal, eu pensei comigo, essa pessoa tem um problema emocional. Só pela voz. E no primeiro contato que eu tive com a pessoa, apertei a mão dela, aí eu já sabendo quem era, eu falei, não, peraí. Apertei a mão dela, recebi, enfim. E no andar da pessoa, a gente vai já fazendo anamnese, Certo. tá? Eu vou identificando coisas. Quando você fala no andar da pessoa, Sim, é o passo que você eu vou escuta? prestando atenção nos passos da pessoa, tá? E ali a gente vai identificando Você algumas faz uma coisas. leitura corporal sem conseguir Corporal, enxergá-la. sem conseguir enxergar. Só de ouvir. Olha como o ouvir é importante, Uhum. né? Olha como a concentração que o meu mestre falou no começo da história é importante, Sim. né? Olha como o toque é importante. E aí fui conversando com a pessoa, tal, deitei. Eu falei, então, a pessoa era uma pessoa casada, bem casada, tinha filhos, tal. Aí o meu atendimento, ele é um pouco diferenciado. Eu não chego e vou fazendo o atendimento com as agulhas e... Não, primeiro eu vou identificar o que essa pessoa tem. Eu cheguei com um problema no joelho. Tá. O joelho, às vezes, é uma consequência do problema que ela possa ter. E eu fui tentar fazer uma anamnese de uma maneira mais aprofundada. Fui fazer uma reflexologia podal. Ali no pé a gente consegue identificar um monte de problemas, pega os órgãos principais e o ponto do emocional dessa pessoa tinha um caroço que ela não identificava, ninguém identificava, mas eu identifiquei. Eu falei, então, você tem um problema emocional. E essa pessoa falou, não, eu tô bem com meu marido, tô bem com a minha família, tô bem. Tem alguma coisa Tem aí. alguma coisa diferente aí. E num
toque. Aí eu fiz uma pergunta para essa pessoa. Eu falei, você foi abusada sexualmente, não foi? Ela parou e começou a chorar. Ela falou, como que você sabe? Eu falei, dá pra ver aqui. Pera, Não, aí a coisa, peraí. coisa tá diferente. Dá pra ver aqui como? Então, Ela, você, na sua sensibilidade, sim, no ponto, tem um ponto de útero. E esse ponto de... isso no pé. Estamos no- falando do pé. no Você pé, tava lá tá? mexendo Na no pé dela. podologia, Tá. exatamente. Tá? No pé, tal, falei. Tem um... Eu senti o emocional dela. Entendi. Você Então a gente sentiu vai uma ligando as coisas. alteração Uma alteração no no ponto do ponto emocional. do emocional que Porque ficava ali, a próximo. acupuntura ela é baseada toda em ligações, não é isso? Exatamente. O corpo está interligado. Todo interligado. Todo Então, interligado. você tem um ponto que você acessa, sei lá, numa extremidade que você vai ligar com um órgão, alguma coisa desse tipo, não é assim? Exatamente. Tá, você Então, acessou. eu acessei, aí tem no um, pé dela tem um um ponto ponto. de emocional. Mesmo Falei, porque bom, ele fez a especialização nos órgãos genitais. Também tem isso. exatamente. Tem isso também. Tá? Então aprendi a identificar. Tá. Tá? E ali ligando o ponto emocional com o ponto do útero, falei, essa mulher sofreu um abuso. Não é possível. E foi a pergunta que eu fiz para ela. Uhum. E por um acaso você já sofreu algum abuso? Você foi abusada? Aí ela começou a chorar. Uhum. Ela falou, acessou essa lembrança. Nunca contei isso pra ninguém. Nem meu marido sabe. A única que sabia era a mãe. Que já tinha falecido. Mas é uma coisa que ela guardava com ela. E que aquilo fazia muito mal pra ela. E você engole as emoções, né? E essa de engolir as emoções, você vai desenvolvendo alguns problemas. Por mais que você fala assim, você põe numa caixinha e deixa ali isolada. Mas o problema ele tá ali. Então, nesse momento, você identificou que você precisava cuidar da causa e não da consequência. Primeiro. Exatamente. A gente cuida da consequência porque ela estava com dor. Cuidar da dor é fácil. Você vai lá no sistema nervoso, agulha, promove uma analgesia e a pessoa sai sem dor às vezes. Mas o problema principal é a causa daquilo. E começamos a trabalhar o emocional da pessoa, né? E, enfim, tratamos o emocional e ela não teve mais problemas de dores ou a fibromialgia, ela sumiu. Simplesmente sumiu. Renato, eu sei que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e cada doença é uma doença. Sim. Mas os resultados eles aparecem já na primeira sessão e normalmente quantas sessões são necessárias para um tratamento? Boa pergunta. Ótima pergunta também. Então, as pessoas são muito diferentes umas das outras. Então, cada caso... mas a pessoa chega com problema de nervo ciático. Tá, que é bastante comum. Muito comum, ou uma das... A segunda especialidade minha, tá? Uma das especialidades que eu cuido mais, colunas e nervo ciático. Então, só que as pessoas são diferentes. Então, tem pessoa que na primeira sessão ela já sai bem aliviada, mas às vezes precisa de um tratamento. Quando o nervo ciático ele dá problema, é porque a pessoa vem carregando coisas já de muito tempo. Então, para chegar naquilo, demorou um certo tempo. E não se resolve um problema de uma hora para outra. Tem gente que com 4 sessões resolve. Tem gente com 10 sessões. Tem gente com 20 sessões. Depende, varia. Mas desde a primeira já faz efeito. Já faz efeito. Tem gente que... contar um caso que aconteceu essa semana. Uma pessoa que passou num monte de médicos tal, e
é um problema de nervo ciático. O médico falou, ó, tem que fazer uma cirurgia, porque não tem como resolver isso aí sem uma cirurgia, tá? E a pessoa, me indicaram essa pessoa, falou, putz, eu fui no Renato e resolveu. Uhum. Não tive mais problema. Então, a pessoa quis me conhecer, enfim, e veio e falou, sumiu a dor. A dor que estava há, sei lá, meses, 6 meses, sumiu. Então, tem gente que, numa sessão, não que resolva, eu já falei para a pessoa, não resolveu. Uhum. Tá? Não é um problema que tem que fazer um tratamento, às vezes um tratamento muito curto. Mas na primeira sessão já assim alivia muito, muito. É uma coisa assim fantástica que realmente vale a pena. Porque sofrer do nervo ciático não é É muito fácil. limitante, né? É. Então demora mais o problema, por exemplo, do nervo ciático para uma pessoa que já está com uma parestesia, que essa parestesia chega até o pé, porque é todo o lugar que passa o nervo ciático, desde o pé, passando pela panturrilha, pelo coxo femoral, passando pela lombar e chegando na coluna, provoca um tipo de parestesia. Parestesia é como a gente perde a força da perna, você não sente, ela fica meio anestesiada, né? Certo. Você não sente muita perna. Então, isso a gente chama de parestesia. E aí, para curar essa parestesia, leva mais tempo. Perfeito. Então, Eu vou pedir para a gente ir preparando o vídeo da limatura e o texto, mas enquanto isso, eu vou te fazendo uma pergunta, Renato. claro. A acupuntura, ela substitui as medicações? Ela é associada? Porque a gente vê, por exemplo, os médicos, vamos dizer, um médico que vai tratar uma dor ciática. Uhum. Ele indica medicação e pede para o paciente fazer fisioterapia, acupuntura, eventualmente um RPG e Na tal. verdade, ele São complementos. indica como complemento, né? Mas, assim, segundo a sua experiência, você acha que a acupuntura ela substitui a medicação? A pessoa poderia se cuidar só com a acupuntura? Ótima pergunta. Assim, a medicação indicada pelo médico, quando chega no meu consultório, eu não posso tirar a medicação porque eu não sou médico, Certo. tá? Sou terapeuta. Então eu falo, ó, eu não posso tirar sua medicação, mas se a pessoa me pergunta se essa medicação vai fazer efeito, nada pro nervo ciático faz efeito. Absolutamente nada. Um Quando alívio a pe... temporário, talvez. Então, o que que acontece? Quando o problema está no começo, resolve. Tá? Ah, mas eu tomei um anti-inflamatório, tal, resolveu. E é onde a pessoa deixa de cuidar do problema. Ela está cuidando da causa. Tá? Quando chega para mim, normalmente o remédio já não está fazendo mais efeito. Nenhum. Você pode tomar, a não ser a morfina na veia, talvez, mas acabou o efeito da morfina, o problema está ali. Não resolve absolutamente nada. Mas eu não tiro nenhum medicamento que o médico indica. Tá? E não indico medicamento. Porque eu não sou médico. Só com a acupuntura resolve o problema. Não precisa de nenhum medicamento, absolutamente nenhum. No caso do nervo ciático, por exemplo, de problema de coluna, tem E problemas. se tiver uma compressão, Rê? Então, o remédio não tira a compressão. Não, o remédio não tira a A compressão. manipulação, sim. Porque além da reflexologia, eu faço quiro. O que que eu faço com a quiro? Eu alinho desde o pé até a cabeça, alinho a pessoa para poder. A pessoa tá com as vértebras comprimidas, então vamos dar um alívio com a quiroprática. E fazendo a reflexologia, fazendo a acupuntura, e a ventosa também, que é muito importante, tá? Então, Eu vou querer saber da função de cada uma dessas coisas aí. sim, então, o meu tratamento ele é muito, né, o problema de nervo ciático não se resolve só com a acupuntura.
Mas eu aprendi na China que com todos esses, com alinhamento, com acupuntura, com a reflexologia e com a ventosa, você consegue fazer um tratamento e resolver um problema de nervo ciático, que às vezes é muito simples. A pessoa está sofrendo há 6 meses, ou às vezes um ano, sabe? Aquela dor que a cada 3 meses tá vindo, enfim. E aí você consegue, com essas terapias associadas, trazer alívio para esse nervo que Exatamente. está É sofrendo. claro que tem caso que eu chego para a pessoa e falo, é cirúrgico. Procuro um neurologista, Uhum. porque tem um desgaste, assim, depende muito da profissão da pessoa que a pessoa teve, Claro, isso enfim, influencia. claro, influencia muito. Então tem caso que é cirúrgico, fala, vai procurar, porque tá um problema, essas coisas a gente não consegue resolver, então é cirúrgico. Uhum. Agora, a maioria dos problemas que vem de a pessoa já com cirurgia marcada, dá para ser resolvida com acupuntura, muitas delas dá. Que bacana. Legal. Vamos falar da Limatur e aí a gente volta, porque aí agora eu vou fazer as perguntas de cada tratamento desse aí. Sim. Vamos Solta lá. pra gente, Vini. Confiança é a chave para viajar com tranquilidade. A Limatura entende que planejar uma jornada dos sonhos exige mais do que apenas bons pacotes. É preciso segurança, comprometimento e, acima de tudo, a certeza de que cada detalhe esteja sendo cuidado para que a sua experiência seja única. Desde o momento que você escolhe a Limatur, você está se entregando a uma equipe dedicada a transformar seus sonhos em realidade. Seja para destinos exóticos, para o encanto de grandes metrópoles ou para a paz das praias mais distantes. A missão da Limatur é garantir que você chegue onde deseja com o coração tranquilo e a mente leve. Com essa expertise, você pode viajar para qualquer lugar do mundo, sabendo que está em boas mãos. Confiança não é apenas a palavra, é a base do trabalho. Conte com a Limatur para tornar cada viagem não só um destino, mas uma história inesquecível. É isso aí, Limatur. Obrigado pela parceria, obrigado por mais uma temporada juntos aí. Vamos em frente, gente. Confie a viagem da sua família, a sua viagem de negócios, a quem realmente entende do assunto, de família para família, com bastante confiança. Um abraço aí pro Kiko, pra Mariana, pro Fernando e pro Antônio. Que estão à disposição para ajudá-los no planejamento, no investir na tranquilidade, né, da viagem. É isso aí. Conte com eles. Maravilha. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, Vini. Vou te colocar numa saia justa aqui. Você vai Eu chamar vou, outra vinheta? eu vou chamar uma vinheta diferente. Eu vou chamar a Papum. Põe aí, por favor. Quando a gente fala da vinheta Papum, a gente fala de perguntas e respostas mais rápidas. Certo. E como você falou de uma porção de tratamentos diferentes que você faz associando as técnicas aí, então eu vou começar por isso. Eu queria saber o seguinte, o que cada um faz, tá bom? Certo. No nosso organismo. Certo. O que as agulhas fazem? Bom, acupuntura, tá? Acupuntura, acum, quer dizer agulhas. Ponto é os pontos. Pontos, inserção, Uhum. né? Inserção de agulha no ponto, tá? Cada região do nosso corpo, ela tem os seus pontos específicos e a agulha vai trazer, eu até trouxe aqui Oh, que bacana. um envelopinho com as agulhas que eu uso. Nossa, já dá para fazer uma sessão pós. Dá. Vamos deitar na mesa. E tem gente que tá precisando aqui, viu? O Rodrigo entra na fila, eu vou primeiro. Pois é. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, que é interessante. Aqui, tirei uma agulhinha. É uma agulha de aço cirúrgico, tá? E essa agulhinha, as pessoas perguntam assim, você coloca remédio dentro delas? Não tem como pôr remédio dentro delas, tá? Ela tem uma parte mais grossa aqui, que é uma espiral,
e que ela capta íons, nêutrons e elétrons e transforma isso em eletricidade. Que ela carrega para dentro do ponto e faz aquele ponto movimentar. Então, aí as pessoas falam Renato, que... deixa eu pegar esse envelopinho da sua mão. Por favor. Aí eu vou pegar uma agulha aqui dentro e vou aproximar um pouquinho mais da câmera aqui, Tá. tá bom? Vai falando. Então, essas agulhas, elas trabalham no ponto específico, e são vários pontos, tá? Então, às vezes eu quero... Eu vou colocar aqui na câmera do... Não dá para ver a Aqui, sua. você consegue aproximar? Então, olha aqui, ó. Tem a agulha basicamente tem duas partes, pelo que ele tá falando, tá vendo? É uma parte mais grossa que a parte Que é a de cima, parte de cima, que é onde você manuseia, né? exatamente, é onde que eu coloco e a parte de Aí, inserir, agora a parte sim. bem fininha, E aí tem essa parte Né, de baixo que- fininha. exatamente. Gente, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Olhando assim, é assustadora. Porque ela é grande. E não entra a agulha toda. Não precisa. Então não precisa ficar assustado. É só a pontinha. só a Só a pontinha. ponta, Essa só. pontinha Porque mais quem fina olha a aqui. agulha assim, e nunca fez acupuntura, vai correr, gente. Então, ó, ela é dividida exatamente no meio, praticamente, ó. Uma parte mais fina É. embaixo, que é a que fica na pele, e a parte A mais parte grossa. mais fina, ela não entra toda. Depende de caso para caso, que ponto que eu quero pegar, mas Tá. normalmente não se usa ela. Pronto. E ela enterra é ela. bem Mostrei. fininha. Tá. Então, assim, a sensibilidade dos pontos não causa nenhuma dor absurda, né? Não. Preciso dizer isso também. Não. Tá, aqui. Deixa eu... Ok. Então, Então as pessoas pensam que eu ponho remédio dentro das agulhas. Não ponho remédio. As agulhas, elas trabalham assim, elas produzem a eletricidade necessária para poder atingir o ponto que eu quero. Tá? E como são pontos interligados, então a gente faz um problema de nervo ciático, vou a pontos de nervo ciático, ou um problema respiratório, então pontos de pulmão, pontos de rim, pontos em tangue, enfim. Depois eu vou explicar os pontos como que funciona, tá? Eu tenho outra pergunta para falar da acupuntura. Existem alguns profissionais que trabalham em áreas específicas, que fazem o agulhamento corporal, outros se focam Sistêmico e aurículo. Você faz os três tipos. Faço. Explica a diferença deles, então. Tem a acupuntura sistêmica, que é os pontos, né, que a gente trabalha no corpo das pessoas, e o aurículo, que a gente coloca na orelha. Então, tem profissional que só faz aurículo. Entendi. Entendeu? E ele também ele consegue acessar todos os tipos de tratamento só na orelha. Consegue porque tem pontos, não é tão eficiente quanto o sistêmico, Tá? porque tem gente que tem medo de agulha, que tem pavor, enfim. Então é onde a gente trabalha os pontos. Aí, nesse caso, eu trabalho reflexologia e aurículo. Entendi. Tá? Então não faço a inserção de agulhas. E funciona muito bem também. Legal. Bom, para outra pergunta aí do Papum. Ventosa. O que a ventosa faz no nosso O corpo? que é a ventosa? O que é a Tem muita gente que ventosa? não sabe, né? Porque o que é a fica ventosa. apertando aquele troço nas nossas costas adoro. lá e tal. Interessante. Então, a ventosa, ela é muito importante também. Você sabe que eu conheci a ventosa, era moleque, e eu via que a mãe da minha mãe, na verdade era a avó da minha mãe, Tá. a minha bisa, ela fazia num copo, ela colocava um algodão, colocava fogo e colocava o copo em cima, um copo de vidro. E aquilo fazia uma sucção, porque o fogo consome o ar de dentro do copo Sim. e faz a sucção. Só que eu não entendia para que servia aquilo, nunca nem me interessei, enfim. E aí, estudando, enfim, aí eu aprendi que a ventosa, ela também faz parte da acupuntura, tá? Uma das técnicas da acupuntura. Ela faz aumentar a vascularização, então ela é um copinho que a gente faz uma sucção. Então hoje eu tenho uma pistola que puxa todo o ar de dentro desse copo, tá? E faz a sucção.
Então tem ventosa com sangria, porque dentro do copo vai uma agulhinha, no caso da sangria, que eu não costumo fazer, eu não gosto, tá? Tá. Então faz a sucção, quando a Quando você pele... fala assim, é assustador. É. Não, mas é muito simples e é indolor. Não, Totalmente eu já indolor. fiz em Você só, dolor. você só sente a pressão, A né? A pressão. pressão Exatamente. de repuxar a Puxa pele. pressão Sim. de puxar a pele, às vezes um belisquinho, talvez, mas não mais do que isso. É super tranquilo. Os atletas, vocês podem notar que a gente costuma ver isso muito em Olimpíadas. É verdade. Os Sim. atletas de natação, É, principalmente, a gente vê com o bastante corpo aquelas marcas, né? exatamente, todo marcado. A ventosa, ela traz a vascularização, ela promove, ela tira, elimina a toxina, então ela puxa a toxina Daquela região. daquela região e aumenta a imunidade, enfim, é muito importante, né? A ventosa, ela é muito importante para um tratamento. Dá para fazer um tratamento só com ventosa? Dá. Dependendo do que for, um problema de joelho, dá. Ela promove analgesia. Então é bem interessante. Legal. Ventosa. Renato, Akiro. Quiro. E Aquilo. eu vou te falar uma coisa sobre a Quiro. Hum. Existe ainda uma resistência grande de parte médica, de médicos com relação à quiropraxia, E tem porque que ter eles dizem que às vezes pode agravar, piorar um quadro Sim. ao invés de melhorar. Sim, Certo? exatamente. Exatamente. Hum. Concordo plenamente com os médicos. Você sabe, com o avanço da tecnologia, o que é muito comum hoje em dia? De você ver vídeos de quiros estalando, faz crack, de Sim. um lado, estalando do outro, as pessoas... Fazendo um Tem puxão assim bem abrupto, né? exatamente abrupto. Gente, fujam disso. Isso não é um profissional. Além de Me ter perdoe. muito perigo, né? Muito perigoso. Se a pessoa tem uma osteoporose, e aí? Como que uma pessoa que tem... E é uma coisa normal, tá? Uma osteoporose, Uma osteopenia. osteopenia, e aí você tá com um problema na coluna, eu vi no vídeo tal, e a pessoa vai lá, crack. Acabou. Você cria ali você cria um problema muito grave, Uhum. que é uma fratura de coluna. E é muito grave. Os médicos têm razão, tá? Que não se deve fazer quiro. Tem gente que fala, nossa, mas você faz quiro e não instala tanto. Primeiro eu uso a segurança. Eu vou identificar na pessoa se ela tem problema de osteoporose, porque a pessoa não sabe que tem. Não consegue identificar. Mas Akiro é um alinhamento, É certo? um alinhamento da coluna, de braços, coluna, de pernas, do pé, enfim, tá? Então a gente consegue alinhar a coluna com... mas dá para resolver um problema de escoliose? Não, gente. Não, aquilo não resolve um problema de escoliose, porque um problema de escoliose é um problema muitas vezes genético, uma formação, depende, cada caso é um caso. Às vezes a gente acha que tem um caso de escoliose e que não é escoliose. Então, assim, não, aquilo não cura escoliose. Escoliose você tem que ir no neurologista, vai lá no ortopedista, vai fazer os tratamentos que tem que ser feitos, enfim, tem que ter muita responsabilidade com aquilo, tá? Sim. Aquilo realmente pode causar um problema muito sério nas pessoas. Tem umas 3 perguntas aqui em sequência. Hum. Diferença de tratar adulto e criança. Sim. E aí, o que você pode me dizer com relação às doenças infantis, por exemplo? Então, hoje é engraçado, depois da pandemia, Aham. as crianças têm tido muito problema emocional. Essa era a segunda pergunta. É um problema que veio com a Eu acho que pandemia. não só as crianças, né? Mas, assim, elas se impressionaram mais Entendi. do que os adultos, Uhum. tá?
porque você ligava a televisão, o que que você via? Morte. E elas achavam que iam morrer, porque tinha muita gente morrendo. Um parente morria, um pai, sei lá, uma pessoa muito próxima. Então, isso apavoraram muitas crianças que tiveram problema na aula, tiveram problema de relacionamento, elas se fechavam, estão se fechando. Então, o negócio delas agora é videogame, porque elas se sentem seguras. Mas para tratar essas crianças, você consegue tratar com agulha ou você vai na aurículo? Então, não, então, tem criança, dependendo da idade, vamos dizer aí 7, 8 anos, Que aceita, né? que aceita. Fala assim, mas dói. Eu falo, não dói. Você quer ver? Coloca a agulha. Eu falo, nossa, não dói. Elas ficam super Feliz. felizes. Fala, aqui, pai, aqui, olha, mãe, aqui. Vira um ó, desafio que foi... Exatamente, uma coisa que ela conseguiu vencer o Isso. medo. E elas ficam super felizes com isso. A criança tende a responder melhor ao Melhor. tratamento? Responde melhor. Porque ela não põe a dúvida. A criança, ela não tem dúvida. Pô, que coisa interessante que você falou agora. É. É verdade, nós adultos, nós temos a mania de duvidar de De tudo. duvidar de tudo. Aí nossa mente é super poderosa, né? Exatamente. verdade. É O verdade. pensamento e a palavra são forças criadoras. A criança não tem. Então fica mais fácil. É assim, normalmente eu trato de uma criança 1 ou 2 sessões, dependendo do problema. Uhum. Então, uso aurículo, muito em criança também, eles gostam. E uso uma caneta ergométrica também, em pontos uma caneta ergométrica, eu devia ter trazido, eu esqueci, eu nem pensei nisso. Mas é uma canetinha que ela tem uma luzinha, que ela vai num cristal, e esse cristal eu coloco em pontos específicos de acupuntura. Então, é muito mais fácil de tratar uma criança. As crianças vêm carregando muito problema emocional pós-pandemia, Uhum. tá? Então, tá muito mais comum e é mais fácil realmente de tratar do que um adulto. E agora falando do adulto, nós vivemos numa sociedade onde a busca por excelência, por resultado, por trabalho é incessante, né? Uhum. E aí nós temos a associação de estresse, do famoso burnout e doenças associadas aí. Exatamente. Dá para fazer grande diferença na vida dessas pessoas, né, Nathan? Dá. Principalmente burnout, porque hoje em dia o trabalho ele tá mais assim, mais exigente no trabalho, tem mais pressão para você cumprir com metas. Isso. Então é muito comum a pessoa chegar com burnout por conta do relacionamento dentro da empresa, por conta da pressão, e aí ela traz essa coisa para dentro de casa e traz para a vida pessoal, enfim, a vida da pessoa, a pessoa pira. Aí começa a desenvolver ansiedade. Uhum. A ansiedade traz algumas síndromes, síndrome do pânico, que é a principal, e a pessoa começa a ter os medos que assim, não deveria. A Então, resposta para tratamento de síndrome do excelente. pânico é rápida? É rápido. É rápido. É bem. É claro, a pessoa precisa se ajudar. Ela precisa acreditar que aquilo vai ajudá-la. Então, porque quando a pessoa está com a síndrome do pânico, não é simples. Você está com medo. Você está com medo. Então, é como se você fosse, sei lá, para muitas pessoas, entrar na jaula de um leão. Uhum. Como você vai fazer isso? Você vai acreditar que o leão vai atacar, não vai atacar, enfim. Né? Então, a pessoa primeiro precisa querer se tratar. Uhum. Eu conheço algumas pessoas que tiveram resultado muito rápido para enxaqueca também com a acupuntura. Sim, é muito E um tratamento simples e rápido. rápido, indolor, não precisa de medicamento, de nada. Enxaquecas. Eu acho que o peu, inclusive,
Não, o dele, ele tinha um problema em algum órgão que eu não me lembro. Agora ele fez até uma cirurgia. Ah, Mas ele tinha refluxo, tinha umas coisas diferentes aí. Eu não me lembro o tratamento deu dele, PO. realmente. Já Mas faz muitos eu anos. acho que era alguma coisa assim. Eu não me lembro. Eu ia te perguntar, Renato, sobre sono. E o porquê da minha pergunta? Eu lembro que uma das sessões que a gente fez, você me deu uma agulhada na testa. E eu lembro bem que você falou do ponto do sono ali. Sim. E era incrível, porque quando você dava a agulhada ali, eu quase dormia na maca mesmo. Dá para recuperar o sono das pessoas? Essa galera que tem insônia, dorme mal, respira mal, enfim. Na verdade, assim, a insônia está associada ao estresse, à ansiedade. Então, o nosso organismo, ele para de produzir a melatonina, que é muito importante para o sono. Então, quando começa a escurecer, o deficiente visual tem problema de insônia, viu? Justamente por conta da melatonina, que quando começa a escurecer, o organismo entende que a gente precisa relaxar. E começa a produção de melatonina, e aquela melatonina, ela vai... então, a partir das 6, 7 horas começa a escurecer, ela começa a ir aumentando, para quando dá 8, 10 horas da noite, você Ela tá no pico tá no máximo, né? pico máximo e você conseguir dormir. Que bacana. Né? É interessante o nosso organismo. Então as pessoas chegam com insônia. Tem gente que chega lá, ó, tô 3 noites sem dormir, não consigo dormir absolutamente nada. Então, Você apaga a pessoa, né? na Tá uma hora. agulhinha aqui. Você quer dormir? Mas Quer senta dormir? aqui que eu te ajudo. Exatamente isso que eu faço. Tá? Eu vou conversando com a pessoa. Tem um caso muito interessante de um senhor que não acreditava em acupuntura de jeito nenhum. Ele falou, já tomei todo o remédio para dormir, não consigo. E eu vou ser sincero, eu não acredito em acupuntura. Mas a minha esposa, que estava do lado dele, Me pediu para vir me aqui. pediu para vir, e ela é teimosa. Então, só para Só pra ela parar de falar? parar de falar na minha orelha, eu vou fazer, mas não vai dar certo. Mesmo porque eu não durmo. Tá bom. Fiquei conversando com ele, enfim. E aí a gente vai tentando distrair a pessoa. Sim. E aí eu fui e agulhei. E a pessoa falou, conforme eu vou agulhando, eu vou explicando o ponto, para que serve, o que vai acontecer. Ele falou, não adianta, pode agulhar, eu quero ver se isso funciona mesmo. Certo. E aí eu fui conversando, aí eu fui lá na reflexologia, eu vi que ativou o ponto, eu falei, beleza, aí eu fui conversando com ele e tal, daqui a pouco, Ele parou de responder. Roncando. roncando, a esposa dele filmou. Mal ele sabia que estava falando com um aprendiz de samurai. Ela filmou. Ah, você quer dormir? Você Entendi. quer dormir? Então vamos dormir. Ela filmou. Que bacana. Aí beleza, deixei ele dormir 40 minutos. Porque é um tempo em que o organismo entende que a pessoa dormiu 8 horas. Como se você tivesse dormido uma noite inteira. Quando a pessoa entra no sono REM. No sono REM, que é o sono profundo. Ele realmente relaxou. Relaxou muito. Que legal. Aí, só que ele não se deu conta, tá? Aí eu falei, bom, 40 minutos. Eu falei, agora é a hora de tirar. Ela falou, não, deixa ele dormir. Eu falei, não, eu falei, hora de tirar, ele vai acordar bem e tal. Aí eu fui, tirei a agulha do entangue, que é a agulha na testa. Isso. Tirei uma agulha da cabeça, passo o governador 20. Aí eu fui tirando a agulha do pericárdio 6. E aí eu tava mexendo no pé dele, a hora que ele meio que acordou assim e tal, abriu os olhos e conversando como se tivesse... Ele não percebeu que ele não dormiu. percebeu que tinha dormido. Ele falou, tá vendo? Não O funciona. senhor tá terminando aqui a sessão e não dormi coisa nenhuma. Eu falei pra você que não ia funcionar. Aí a esposa dele começou a dar risada. E aí eu falei, não, mas tenta numa próxima vez, quem sabe, né? Numa próxima vez o senhor durma, né? Porque... Aí a esposa dele levantou e mostrou o vídeo pra ele.
Ele falou, não sou eu. Eu falei, bom, ela colocou outro vídeo pro senhor, não sei mais. Né? Ela filmou o senhor aí. E aí ele se convenceu. Fez o tratamento e resolveu o problema de insônia, que era um problema de ansiedade. Que legal. Problema simples de ansiedade. Que bacana. Vamos para nossa vinheta, meu caso de sucesso. Era isso que a gente falou? Tem o caso de sucesso. Não, o perrengue, perdão, O vamos de perrengue hoje. o perrengue. Perrengue. Renato, esse bloco a gente fala de um caso que você passou por alguma saia justa, algum perrengue realmente, alguma coisa que você queira contar que tenha sido engraçada, enfim. O microfone é seu. Sim, tem muitos perrengues. Imagino. Muita saia justa, muita coisa engraçada. Mas antes de você começar, eu quero até fazer uma pergunta rapidinho. Pois O brasileiro é muito solidário, né? Como eu falei. Mas eu tenho a sensação que as pessoas, ao tentar ajudar, e eu quero que você fale a sua experiência, as pessoas, ao tentar ajudar um deficiente visual, elas tendem a achar que o deficiente é auditivo também? Porque eu percebo, eu já vi algumas cenas de alguém tentando ajudar um deficiente visual e ficar gritando perto da pessoa, como se a pessoa não Bia, escutasse. Isso acontece? Acontece, Bia. Esse é um dos perrengues, tá? Não é o perrengue que eu ia contar. Não, mas eu quero que você Vou contar conte o outro. seu. Você vai contar um perrengue. Eu vou contar esse que é rapidinho, Tá. tá? Eu tava chegando no metrô, então eu tava de bengala, chegando perto do metrô. Eu tava com material no braço, Você estava indo para a escola? indo pra faculdade, pra escola. E aí a pessoa chegou perto de mim e falou: Você precisa de ajuda! Tomou um puta Eu tomei susto. um susto, porque eu soltei bengala, eu soltei material. Eu falei, moço, agora eu preciso. Inclusive de uma ambulância. Agora eu preciso. Tô com taquicardia aqui. Porque as pessoas tendem a confundir ou acrescentar deficiências num deficiente visual. Perfeito. Então, ela acha que é deficiente visual, a pessoa não ouve. Muito pelo contrário, a gente ouve muito mais do que, sabe, do que as pessoas imaginam, assim. Então, é um dos Isso é perrengues. comum. É comum, é muito comum. E você fala, eu tô te escutando bem, isso já aconteceu. Você pode... Moço, calma. Moça, Não, eu só não estou te enxergando, mas eu eu te falo escuto perfeitamente. exatamente o que eu falo. Falo, calma. Falo, moço, eu te ouço muito bem. A Calma, minha legal. deficiência é visual. Calma. A minha deficiência é visual, mas eu te ouço bem, fica tranquilo. Aí a pessoa, putz, Morre de vergonha, Claro. né? às vezes Porque leva ela tá na ali pra boa, ajudar, né? leva numa boa. Eu nunca rejeito ajuda, por mais que eu não precise, Uhum. que é para estimular as outras pessoas a ajudarem. E Bacana. aquela própria pessoa, porque infelizmente tem muito deficiente que não aceita ajuda. E se você vai tentar ajudar, Eu já eles são tentei muito- ajudar e eles são grosseiros, muito assim. mal educados, porque Eu eles acho porque Ah, e estão na você fase tem- da negação. E o Renato tem propriedade para falar, porque você, inclusive, passou por esse período, né, Renato? Você comentou a questão da bengala, que você usava no começo e tal, e que Exatamente. depois Mas- você enxergou que Mas era... tem gente, uma ô Danilo, maneira- que traz isso para a vida deles. Que não querem melhorar, que acha que o problema dele ser cego é um problema dos outros, da sociedade, de todo mundo, e É a que não ele é um aceitação, coitado. né? Não, tá- É a não aceitação. cada um age de uma maneira, Sim. né? Então, assim, infelizmente, tem gente muito mal educada que não aceita e são grosseiros mesmo. Então, para ter um contraponto, eu aceito, ajudo e agradeço muito a pessoa que Legal. está me ajudando. Bacana. Porque incentiva. Incentiva, é muito legal, faz a diferença sim, é muito mais seguro, né? Oxalá se todo deficiente visual aceitasse ou pensasse como eu, porque é importante, sim. Sem dúvida. Evita muito perigo, inclusive. Sim. Vamos falar Agora do perrengue? conta do perrengue. Do perrengue. Bom, perrengue eu fazia entre uma coisa e outra, eu fazia aulas de dança. Eu saía da faculdade e ia para aula de dança.
E eu fazia essa aula, eu saía da faculdade, a aula de dança começava às 6 horas da tarde, então eu chegava por volta de 5 horas. E como eu sabia que eu ia até 10 horas da noite, não ia ter tempo para comer. Então, todos os dias que eu ia para a escola de dança, eu passava para comer um pastel e tomar um caldo de cana, que eu fazia sempre. E ficava numa esquina, eu não sei qual que é o nome, saindo da estação Vila Mariana do metrô, na Domingos de Moraes, Uhum. eu acho que é Lins de Vasconcelos, na esquina da Lins de Vasconcelos. Tá. Tá? Que são duas pistas, que entra uma à direita na Isso Domingos Isso e mesmo. a outra à esquerda na Domingos. É ali mesmo. Atravessando. E tinha um posto de gasolina e o pão e o pasteleiro, ele tinha a barraca bem na esquina, né? Da Lins Vasconcelos. E ele já te E ele já conhecia. me conhecia, porque eu sempre parava ali e tal. E nesse dia tava muito cheio ali, o pessoal tava muito encostado na banca. Então ele já me viu lá, ô Renato, o mesmo? Ele me viu de longe, o mesmo. Falei, tô fazendo o seu aqui. Ah, tá bom. E eu fiquei com a bengala ali em pé, Esperando seu esperando pastel. o meu pastel, né, de boa, né? Aí veio uma pessoa assim, vamos embora, vamos, vai fechar. E já foi pegando meu braço, já foi me levando. E você não nega ajuda. Não, mas eu não deu nem tempo, porque ele quase me carregou no colo, né? Enfim. Aí eu fui, segurei no braço onde? dele, ali me atravessou uma pista, atravessou a outra, aí ele chegou mais próximo do metrô assim, e falou assim, você vai pro metrô? Eu falei, não. Você vai aqui pro terminal de ônibus? Eu falei, não. Ele falou, você vai seguir aqui para a calçada? Eu falei, também não. Ele falou, para onde você vai? Eu falei, eu não ia para lugar nenhum, estava esperando meu pastel lá do outro lado. Aí, nossa, o pasteleiro, ele viu aquilo, o pessoal da banca morrendo de dar risada. E a pessoa ficou muito sem graça, falou assim, meu Deus, Eu tentei só te ajudar. eu tentei te ajudar, eu falei, não, você não tem problema nenhum, não, fica tranquilo. Só me leva lá e paga meu pastel, né? Depois dessa, por Então, favor. mas aí a gente leva né, na boa, porque, né, A pessoa foi solícita demais, foi né? solícita até demais. E ele mas, tava com enfim. pressa por quê? Por causa do farol? É que o farol ia fechar. E Ah, como eu já estava na esquina ali, ele ele achou que falou, eu ia ele atravessar. tá esperando. Exatamente. Ah, E ele achou que eu fosse atravessar, e como não dava para discutir porque o farol ia abrir mesmo, eu falei, então vamos lá, vai, uma boa. eu não sei pra onde eu tô indo, mas É, vamos antes né? que fecha, né? Mas acontece. O vamos, que foi bom, né? Vamos embora. Eu até achei que fosse um professor da escola, Certo. né? Alguém que te conhecia. Que me conhecia, tal, mas não era. Então, acontece, são coisas que acontecem, enfim, a gente, né, tem que levar no bom humor, porque se você for brigar por tudo que acontece, não vale a pena. não vale a pena, Não vale a de pena. maneira nenhuma. Eu me divirto até hoje com essa história, eu conto todo mundo dá risada, porque é interessante, viu? É muito interessante. Vamos pro último? Siga, pro por último. favor. Bom, Rê, estamos indo para nossa última vinheta. Nossa, já? Passa Passa muito rápido, meu rápido, Deus. passa muito rápido. E eu queria que você deixasse uma consideração final. É, embora nós te trouxemos aqui por conta do seu trabalho, do quanto a gente admira e por isso nós somos até seu paciente, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem se deparar com algum problema que você teve da deficiência, como superar isso e o quão é possível construir uma vida a partir de um diagnóstico desse. Que não é limitante e que as pessoas precisam seguir em frente. Bom, a deficiência visual, as pessoas perguntam assim pra mim, o que é pior? É você nascer cego ou você ficar cego? Eu acredito que as duas coisas são ruins,
porque você está perdendo um órgão que é extremamente importante, que é a visão, né, para muitas coisas. Mas o fato de você perder isso não quer dizer que a sua vida acabou ali. Então, acho que a gente tem que ter uma cabeça muito boa e, e principalmente saber que a limitação quem coloca é a gente mesmo. O preconceito, ele vem da gente mesmo, tá? O preconceito maior, ele é do próprio deficiente. Não são das pessoas. Muito É da pelo mente, contrário. né? Na verdade. Exatamente, tá? Então eu tenho uma vida normal, como qualquer outra pessoa. Tenho amigos maravilhosos como vocês. Eu tenho, sabe, mas eu só aprendi a, a saber que eu tinha tudo isso depois que eu perdi o preconceito com a deficiência, de achar que eu era um coitado e de pensar que eu não poderia fazer mais nada. Muito pelo contrário, depois que a gente passa por essa fase, é importante porque a gente se dá conta de que tem que continuar e a gente precisa continuar, a vida continua, não vai parar. Porque eu fiquei cego, a vida vai parar? Não vai, ela vai continuar. Então, a gente que escolhe, porque nós somos responsáveis por tudo que acontece com a gente, porque a escolha é nossa. E a minha escolha foi seguir em frente. A minha escolha foi de fazer da deficiência a superação. Então, eu aprendi a enxergar quando eu fiquei cego. Entendeu? E de verdade. Eu aprendi a enxergar quando eu fiquei cego. Isso não é hipocrisia da minha parte, não. E todas as pessoas muito próximas, tipo minhas irmãs, as pessoas muito mais próximas da minha família, elas falam isso. Falam assim, olha, o Renato é uma pessoa muito melhor. Hoje é uma pessoa que a gente admira muito, que tem muito orgulho e que está conseguindo vencer. Então a gente só consegue isso se a gente perder o próprio preconceito. Não coloque a culpa do que acontece com a gente em ninguém, porque ninguém é responsável a não ser a gente. Que legal. E depois dessa mensagem incrível, a gente vai começar a se despedir aqui. Renatão, muito obrigado pela presença, Quem pela agradece disponibilidade. sou eu, imagina, foi. Eu falei pra Bia, nossa, tô nervoso, tô. Os 2 primeiros minutos são esquisitos, né? Depois a coisa melhora. Cara, é assim, foi tranquilo, uma delícia, porque são pessoas que eu admiro, que eu gosto muito e que, assim, puxa, deixa a gente muito à vontade. É uma delícia poder falar do que a gente gosta, do que sabe, do que a gente sabe, do que a gente conhece. Então, foi um bate-papo muito bom. Bate-papo de amigos, não é Sim. bate-papo de, sabe, não é o profissional que está falando, mas amigo. Então, assim, eu peço para as pessoas, olha, se cuidem. É importante cuidar. O trabalho preventivo é muito melhor do que o tratamento, né? Um tratamento preventivo, ele é muito mais tranquilo, né? Do que o tratamento quando a pessoa está na crise, tá? Então, mas a gente trata de colunas, a gente trata da parte emocional, a gente trata da parte fisiológica, mas nunca esquecer que os médicos também são muito importantes. As pessoas acham assim, mas eu vou deixar de ir no médico. Não, nunca deixe de fazer seus exames, é extremamente importante. A gente às vezes tem o parâmetro do médico e isso ajuda muito o nosso trabalho. É um trabalho complementar, então um vai ajudando o outro. Não é, eu vou na acupunturista e esquecer o médico, ou eu vou no médico e esquecer. Não, se puder fazer os dois, é muito mais seguro. Eu acho que a gente, por mais que a conversa foi longa, de repente a gente não conseguiu demonstrar quem é o Renato. Gente, ele atende na Zona Norte.
A gente vai deixar o contato dele. O Instagram. Ele Sim, no tem- Instagram também. Ele se especializou, ele estudou muito, ele tem um talento nato, mas ele tem uma sensibilidade que o torna uma pessoa muito especial. Então, se vocês precisarem de alguém para ter esse complemento de tratamento, procurem, vocês não vão se arrepender. E é isso. A gente Muito. fica por aqui. Muito obrigada. Obrigado você, Bia. Por Você ter é uma pessoa muito vindo. especial. Obrigada. Eu conheci o Danilo através da Bia. E aí a gente vai E indicando a para os gente vai amigos. indicando e vai indicando. Ela falou: eu não gosto do Danilo, eu vou indicar o Renato. Ele vai mandar ele lá É tomar uma Então, mergulhada. vou tomar umas agulhadas. Mas é Mas isso. eu agradeço muito. Você é uma pessoa muito especial, que admiro muito. Uma pessoa muito forte, muito equilibrada, muito Mais ou menos. sensacional. Leva a vida de uma maneira muito deliciosa. Tem 2 filhos maravilhosos. A Pietra, que é extremamente linda. Eu sou apaixonado nela. Tenho muito orgulho dela com as coisas que ela faz. É legal. Então, assim, muito obrigado, viu? Sou muito A gente que agradecido. agradece É isso aí, mesmo. imagina. Um abraço, gente. Não esqueçam de se inscrever no canal. Nos ajude a divulgar informações importantes e de pessoas tão especiais como É eu. isso aí. Compartilhe, por favor, o conteúdo, manda para as pessoas aí que estão passando por algum problema. Se Deus quiser, a gente vai chegar a mais gente. Boa noite, valeu. Boa Obrigado. noite, Valeu, gente. boa noite. Tchau, tchau. Tchau.